Olá, gente amiga, é um prazer enorme receber todos vocês aqui. A gente, aqui da Rede Fale, nós estamos aqui fazendo uma live muito importante, muito legal. O nosso tema hoje é a resistência reformada. Você que está aqui nos assistindo, né, divulga essa live, é uma live muito importante. Nós temos aqui três reverendos, três irmãos reformados que estão aqui junto com a gente para fazer esse debate muito legal, que a gente tem o reverendo Francisco Leite, reverendo Chico Leite, da Igreja Presbiteriana Unida, a reverenda Suelen, e o Luiz Longuinho, nosso querido pastor, reverendo Luiz Longuinho, da Igreja Presbiteriana do Brasil. É um prazer enorme recebê-los aqui essa noite. Esse é um momento para a gente muito especial, e eu queria, né, nesse primeiro momento, que vocês fizessem uma apresentação, né, falar do que vocês estão fazendo, quais são os seus envolvimentos ministeriais, né, como que tem sido a luta, a trajetória nesses anos que parecem ser tão difíceis e tão desafiadores para o exercício do pastorado, pensar um pouco também essa dimensão da teologia nesse momento de crise que o país tem vivido. Gente, boa noite para você que está aqui nos assistindo, um monte de gente já mandando boa noite, Lindon, Ingrid, Daisy. Gente, boa noite, que Deus abençoe a vida de vocês. Sejam bem-vindos. Compartilhe essa live que hoje é especial. Hoje é a resistência reformada. Isso não é pouca coisa, meus amigos e minhas amigas. Vamos junto agora para a nossa conversa. Eu queria que, Francisco, vamos começar com você, a sua apresentação? Eu sou o pastor Francisco, da Igreja Presbiteriana Unida, pastoreio a Igreja de Jundiaí e a congregação da Igreja Presbiteriana em Jordanésia também, cidade aqui ao lado, né? Tenho trabalhado nessas duas igrejas e também sou docente em teologia, dou aula na faculdade messiânica, inclusive onde exerço o diálogo interreligioso, né, já que trata-se de uma religião oriental, e nesses tempos de isolamento, de pandemia, a gente tem se reinventado, né, para conseguir se manter próximo da comunidade, apesar do isolamento, apesar de tantas dificuldades que temos enfrentado, e acho que isso é geral, né, todos os colegas pastores têm passado por isso também, mas com a graça de Deus, temos enfrentado esse momento, né. Amém, amém. E aí, Suelen, boa noite para você também, seja bem-vindo ao nosso canal aqui na Rede Fale, é um prazer receber. Eu soube que você também faz parte da EIG, né, das Evangélicas pela Igualdade de Gênero, é um prazer receber aqui uma reverenda presbiteriana, que Deus abençoe a sua vida, e eu queria que você se apresentasse para o nosso público que veio assistir essa live hoje. Amém, obrigada, Caio. É um prazer a gente estar aqui essa noite. Eu sou a reverenda Suelen, formada em teologia pela FATIP, mestre e doutoranda em ciências da religião pela UMESP. Atualmente eu estou de licença do pastorado por conta da dedicação aos estudos doutorais e também sou professora de teologia na Universidade Metropolitana de Santos e faço parte do coletivo Evangélicas por Igualdade de Gênero, na qual nós estamos trabalhando enfaticamente nesse período de pandemia, no combate contra a violência doméstica, especialmente em capacitar as mulheres que possam acolher outras mulheres evangélicas também. Então, nós estamos nesse meio e agora também com a resistência reformada. Eu não estou ouvindo nada. Suelen, Francisco, você está ouvindo? Também não. Coloquei no chat. Não, Caio, acho que está mudo. Eu acho que o som do Caio caiu. Caio, eu acho que precisa avisá-lo. Ah, tá.
Opa, Agora gente, sim. desculpa, agora sim, eu tinha desligado meu microfone. Acontece, isso ao vivo, acontece. Então, gente, também, não menos importante, nosso irmão Longini, presente aqui junto com a gente. Longini, muito obrigado por sua presença aqui, nos honra muito, você já teve uma live aqui presente com a gente sobre Pastorais da Consolação, junto com o Duzilek, outro irmão querido, Batista, né? E eu queria que você se apresentasse para quem não te conhece, você que também está junto nessa empreitada do coletivo, desse coletivo muito importante para esse momento da vida brasileira, que é o coletivo, né, da Resistência Reformada. Sim, Caio, que prazer. Primeiramente, eu quero, em nome do nosso movimento Resistência Reformada, agradecer você. A Rede Fale, você é um grande companheiro, um amigo, irmão, sempre juntos, estamos juntos aqui nesta caminhada. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, tenho 2 faculdades, filosofia, teologia, mestrado, ciências da religião, doutorado também, e há 25 anos trabalho no Rio de Janeiro como pastor, comunidades periféricas. E desde que me formei na teologia, estou sempre envolvido com movimentos sociais, movimentos de direitos humanos, sociais, uma pastoral comprometida com a Igreja Evangélica Brasileira, sempre. E agora, exatamente há um mês, começamos este movimento, que agora temos a honra de lançar o nosso manifesto e colocar para o nosso público evangélico e também para o público em geral o que nós entendemos ser uma postura da teologia reformada. Por isso o nome Resistência Reformada. Então estamos juntos, trabalhando aí junto com companheiros, amigos, amigas, irmãos e irmãs, um coletivo maravilhoso. Muito obrigado, Caio. E todos vocês que estão ouvindo a gente aqui nessa hora, um beijão, vamos conversar um pouco. Alegria imensa. Mudo de novo. Novamente o microfone do Caio. Eu tenho que ligar de novo esse microfone que eu sempre esqueço, mas enfim, é um prazer fazer esses debates com vocês. Assim, a gente entende de um momento importantíssimo desse momento da vida brasileira. E uma das coisas que a gente gostaria de perguntar para vocês, né, é interessante que quando eu falei de vocês num primeiro momento, né, eu conversei com alguns irmãos que começaram a construção do Resistência Reformada, né, e muita gente até tirou sarro, assim, nossa, reformado fazendo resistência, né? E aí, para mim, eu quero começar com uma pergunta que é essencial, assim, essencial. Por que atualmente, no contexto brasileiro, no contexto nacional, sempre se associa a ideia da fé reformada a reacionarismo, a conservadorismo, a uma agenda fundamentalista? Eu queria ouvir de vocês, nós temos aqui, né, uma trinca de presbiterianos, um da IPU, um da IPB e a nossa irmã Suelen da IPI. Eu quero ouvi-los hoje para que a gente possa realmente fazer esse debate e pensar nisso. Por que hoje a fé reformada é tão associada à ideia de conservadorismo? Francisco, já que você foi o primeiro a se apresentar, eu queria te fazer essa pergunta inicial para a gente fazer o nosso bate-bola. Certo. Bem, entendo que a história da Igreja Reformada é marcada por momentos que existiram movimentos como o puritanismo, existiram alguns excessos, né, de conservadorismo, mesmo para a época, né, mesmo sem ser anacrônico. Houve alianças entre igreja e Estado em determinados momentos, e, sobretudo, aqui no Brasil, para responder diretamente ao que você pergunta, chegou até nós uma igreja reformada, né, predominantemente estadunidense, uma igreja reformada que tinha passado por uma série de eventos particulares da experiência religiosa estadunidense, como os avivamentos, como o movimento puritano que se deu lá naquela concorrência de igrejas, né? E o que chegou no Brasil foi, então, esse tipo de igreja reformada, né? No entanto, existe uma outra tradição, existem outras tradições, e mesmo
que o passado da Igreja Reformada tenha momentos em que aconteceram alianças com o Estado e a Igreja, em que um puritanismo, né, um excesso, uma teologia muito conservadora dominou o cenário. Apesar de tudo isso, nós, da Resistência Reformada, apresentamos no nosso manifesto, já desde o começo, a ideia de que a teologia reformada é uma teologia em transformação. A gente usa essa palavra, usamos também a palavra que é uma tradição dinâmica, né? Dinâmica e transformação. São dois eventos que acompanham a teologia reformada. Então, é mais ou menos isso que eu gostaria de responder para começar a nossa conversa, né? E aí, Longini, na sua opinião, por que historicamente você tem essa perspectiva de pensar a fé reformada, as pessoas compreenderem a fé reformada como algo conservador, reacionário e muitas vezes até mesmo associado ao fundamentalismo religioso? Pois é, eu peço desculpa aos nossos ouvintes, Caio, e vou dizer que isso, na realidade, é uma ignorância histórica. Ou seja, eu uso a palavra ignorância aqui no sentido daquilo que nós ignoramos. Quem acha que a tradição reformada é uma tradição conservadora, não conhece a história desta tradição. É só olhar para os momentos especiais. Mas vamos diretamente à sua pergunta. Eu sempre ensinei, dando aula, dialoguei com os meus alunos e alunas, o seguinte: todo pensamento teológico, ele nasce na terra, não nasce no céu. Doutrina teológica nasce na terra, não nasce no céu. O que você fala, Caio, e a pergunta sua, está muito ligada, por exemplo, a um pouco o que o Francisco acabou de dizer, mas esse momento histórico que nós estamos vivendo no Brasil, ou seja, um grupo que se arroga o direito de ser reformado, mas que na realidade é um grupo de homens, não tem mulher, não tem... Ou seja, são machistas, querem calar a boca das mulheres, etc. e tal. Começaram com esse discurso, mais um discurso que traz a teologia reformada num viés extremamente conservador. Interessa a eles. Por isso, esta vertente, que hoje é uma vertente que se arroga um poder, que se arroga no direito de falar em nome dos reformados, começa a ter tantos seguidores. Mas o que nós queremos dizer, e o nosso grupo Resistência Reformada faz o seu manifesto, é um olhar sobre a teologia reformada. Primeiro, reconhecemos que esse grupo conservador não tem o direito de tomar posse da teologia reformada. Não pertence a ele. A nossa tradição é muito bonita para ser taxada como uma tradição conservadora. Nunca foi. Nós temos momentos na história em que isso acontece. E aqui nesse debate hoje, podemos dar exemplos claros de uma resistência, de momentos felizes na história da Igreja, quando de maneira cristã, teólogos, pastores e pastoras reformadas reagiram contra qualquer tipo de ditadura e de fascismo, de impérios que não honravam a Deus. Então, lógico, esse discurso conservador hoje atende certos interesses, atende certos poderes, está vinculado e vendido a um governo, e a um governo e a um projeto político. É isso que nós queremos colocar aqui e dizer para todo mundo. Não é bem assim. Muito cuidado, porque todo pensamento teológico nasce aqui na Terra, com os interesses terrenos. Vamos começar por aqui, nesse momento, Caio, dialogando com o nosso pessoal, que está chegando aí, tanta gente boa, mandando a saudação. Newton Emerick, Daniela Froze, Thiago Herrera, Carlos Caldas, Laírton Paiva, todo mundo mandando abraço aqui para os pastores e para a pastora, né? Muito bom, gente, ter vocês aqui também. Esse é um momento fantástico da Igreja Evangélica Brasileira para sinalizar, especialmente das pessoas que entendem que a fé reformada, que tem sido disputada, né, e vendida nesse país por alguns interesses que muitas vezes não são interesses nada evangélicos, de criar uma espécie de discurso único que captura o discurso reformado, que
sequestra o discurso reformado, negando, inclusive, a contribuição histórica que o pensamento reformado, especialmente aí vou fazer uma questão histórica que eu acho que é muito relevante, por exemplo, a contribuição histórica da Confederação Evangélica Brasileira, especialmente do setor de responsabilidade social da Igreja Evangélica Brasileira, né? Eu acho que isso é fundamental. E, Sueli, eu queria te ouvir também, como que você, mulher, feminista, reverenda, como que você vê esse momento assim de afirmação, inclusive essa fala do Longini falando da importância de mostrar outras narrativas para além dessa narrativa conservadora, reacionária e que paquera com esse discurso neofascista que existe no campo evangélico. Eu queria te ouvir um pouco, Sueli, fala um pouco para nós aqui. Então, né, dando até sequência nas falas do Francisco, do Longini, é importante a gente considerar o contexto em que se nascem esses discursos, né, desse contexto em que se apropria certas partes da teologia reformada para legitimar o que se pensa para suas ideologias próprias de controle dos corpos, inclusive dos corpos das mulheres. Trata e diz, e aí usam, principalmente questão da ordenação feminina, meios versículos para legitimar que não pode se ordenar mulheres. Mas no dia a dia, na prática, na vivência da igreja, são elas que carregam as igrejas nas costas. São elas que ensinam, que fazem tudo, mas elas não podem, segundo esse discurso conservador, fundamentalista, assumir os cargos de liderança. E a nossa proposta é justamente mostrar outro olhar, né? E outro olhar a partir da própria Escritura, né? Porque o próprio lema da reforma é a Igreja Reformada sempre se reformando segundo as Escrituras. Então a gente não está inventando nada de novo. Apóstolas, discípulas, profetisas, sacerdotisas haviam durante o período bíblico e pode muito bem e deve haver nesse período. Então é muito importante a gente resgatar isso, né, de resgatar essa dignidade da mulher em criação igualitária ao homem, conforme a narrativa de Gênesis. Então é importante a gente mostrar a nossa cara e mostrar que há uma outra forma de ser reformado, né, um outro olhar. E acho que é muito importante, reverenda, que a gente, inclusive, recoloque, né, que essas pautas que são tão, às vezes, invisibilizadas, né? Eu vejo certos grupos pseudo-reformados, por exemplo, fazendo questões tão atravessadas em relação ao debate sobre gênero, ou debate sobre violência contra a mulher, o debate sobre a homofobia, né? Negando esses debates que são tão importantes, especialmente para a nossa juventude, para os nossos adolescentes, né? E, nesse sentido, também lembrar, quando a gente falou aqui da Confederação Evangélica Brasileira, falou do setor de responsabilidade social, de gente como Joaquim Beato. Eu estava aqui com o Ronilson Pacheco, né? E a gente tem uma teologia, né, uma construção de teologia negra a partir desse momento tão importante do triste processo revolucionário brasileiro, de teólogos tão fecundos, né, vindos do campo reformado, né, inspirando gente, né, inspirando movimentos sociais, envolvidos com as lutas, envolvidos com as questões nacionais de reforma agrária. E nesse contexto, acho que é fundamental, e eu queria também ouvir vocês, como que se deu essa articulação do movimento da resistência reformada. E aí a gente vai mudar um pouco agora o ciclo. Célia, eu vou ouvir primeiro você e depois vou passar para os nossos meninos reverendos. Muito bom. Bom, então, surgiu justamente de conversas que várias pessoas já teve em outros momentos, em se formar um grupo onde pessoas realmente pensassem e trouxessem esse tema da reforma na prática, né, de realmente se reformar, repensar a igreja brasileira diante do cenário. E aí essa mobilização se deu diante dos últimos acontecimentos do governo de Jair Bolsonaro, onde as pessoas foram já chegando, dois colegas meus da época do seminário: você não quer participar? Vamos participar. Vamos ver como a gente caminha.
e aí outras pessoas também foram se agregando nessa proposta de mostrar um outro olhar da teologia reformada, fazer nessa postura de resistência a esse governo do Jair Bolsonaro, que tem... Opa, eu acho que a Suelen caiu, eu acho que a Suelen deu uma travadinha aí. Eu queria passar, então, pro reverendo Francisco Leite. Francisco, fala um pouco aí, então, dessa articulação. Eu participo do grupo, né? É interessante, assim, todo grupo que tem resistência, eu estou dentro, tá? Se tiver resistência pão de queijo, também estou dentro. Então, assim, eu queria ouvir você, Francisco, fala um pouco, porque vocês também têm uma articulação, inclusive, de comissões de trabalho, né, que vocês já articularam dentro do Resistência Reformada, né? Aliás, eu queria dizer para vocês que há um WhatsApp, né, com quase 200 pessoas que atualmente compõem, né, o Resistência Reformada, e a gente vai pedir aqui para que o administrador possa publicar aqui quem tem interesse de entrar no grupo, para que a gente poste aqui, as pessoas possam acessar via as redes sociais. Fala um pouco, Francisco, dessas articulações que vocês têm construído. Sim. Alguns dos colegas que começaram o diálogo, que fundou esse grupo, né, estudaram juntos no Mackenzie, a princípio, né, o colega reverendo André estudou no Mackenzie, o reverendo Alan Litwin também, e fomos colegas, né? E a Suelen, eu não a conheci no seminário, mas eu conheci ela no mestrado, fomos colegas de mestrado, e a gente passou nessa instituição, no Mackenzie, em alguns momentos, nós passamos aos bocados, né, falando teologicamente, uma certa teologia que a gente já manifestava uma resistência desde essa época, né? E entendo que, passando os anos, chegando finalmente esse momento que estamos vivendo, esse contato, nós nos reaproximamos e, então, por iniciativa deles, eu fui convidado, então começamos com esse trabalho e rapidamente, né, de modo muito mais rápido do que a gente imaginava, a gente tinha lá 100 pessoas no grupo e um diálogo intenso, e logo no começo o reverendo Longini também chegou e agregou muita coisa positiva ao grupo, e agora a gente já está trabalhando firme com as comissões. A comissão de comunicação fez um belo trabalho, já temos o Twitter, a página no Instagram, no Facebook, o site. Então, a gente conseguiu trazer rapidamente esse diálogo, que era um diálogo como eu estou falando, de resistência, desde lá do passado, desde a faculdade, no caso, desde o seminário, para alguns, a gente trouxe, e nesse momento se tornou inevitável, né, a gente tomar essa atitude de tentar converter esse nosso sentimento, as nossas lutas, em algo coletivo, no qual nós pudéssemos nos manifestar. Então, é uma coisa que já vem de longos anos, embora o momento tenha sido oportuno para que se acendesse definitivamente a chama, né? Joia. E Longini, você que também, eu também estou lá no grupo, veio também que você estava colaborando, como que você vê esse novo momento, né, inclusive geracional, né, porque a gente encontra reverendos e pastores novos da igreja, nas igrejas reformadas, né, com a mente muito arejada, mas também a gente vê gente velha de guerra, como o grande Longini, né, e tantos outros irmãos. Fala como que você percebe esse momento, né? Eu acho que a gente tinha conversado em outra live, que você tinha dito que, nossa, eu nunca me senti, nunca fui tão acionado como agora, nesse momento da pandemia, que é o momento da gente repensar as nossas caminhadas e repensar as nossas ações. Fala um pouco sobre isso. Sim, cara, é verdade. Agora, eu confesso, você me chamando de velho assim, fico meio chateado. Eu conversava com o pessoal, o André, o grande amigo iniciador, Longini, você é o nosso cardeal. Eu falei, o que é isso? Vamos chamar o Zwinglio, vamos Dias. Eu quero a turma mais velha, agora você está dizendo que eu sou da antiga, mas tudo bem. Muito obrigado. Caio, duas coisas antes de eu entrar nesse tema tão legal que você colocou aqui. Primeiro,
A Confederação Evangélica do Brasil e essa participação social, a igreja e a sociedade, merece uma live, merece uma temática aí. Você vai convidar, eu me comprometo, mas tem tanta gente boa que nós podemos convidar aí. Eu indico José Bittencourt Filho, que está em Brasília, e outros tantos. A Faculdade Unida de Vitória fez um encontro para recuperar toda a Conferência do Nordeste, que coisa linda, uma perspectiva muito reformada, como você disse, sem dúvida, e digo mais, coloco aqui o aperitivo, o nascedouro da teologia da libertação. O nascedouro da teologia da libertação, mas isso fica para depois. Voltando à sua pergunta, à sua provocação, Caio, e aqui todo o pessoal está assistindo com a gente, o grupo que forma a resistência reformada. Veja bem, há um ditado oriental que diz assim: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Eu falo sempre isso nos casamentos, eu digo, quando nós estamos prontos, o amor aparece, o amor chega para nós. Esse momento que nós estamos hoje, diga-se de passagem, aqui estamos lançando o Manifesto da Resistência Reformada, um dia especial para nós. Estamos emocionados, estamos felizes. Nasce como? Nasce da inquietação de um grupo de pessoas, pastores, pastoras, das igrejas Presbiteriana Unida, Presbiteriana Independente, Presbiteriana do Brasil. Nós somos hoje, nesse grupo de Resistência Reformada, 7 confissões reformadas. Nós temos um grupo de liderança que envolve aproximadamente 40 pessoas. Um grupo que está colaborando hoje numa assembleia em torno de 200 pessoas. Só uma correção. Não queremos, Caio, também hoje colocar o WhatsApp, porque estamos agora entrando nas mídias sociais. Então temos Facebook, temos os links todos aí, Instagram, e é aqui que nós queremos exatamente participar. Participar do quê? Daquilo que é a vertente, vamos dizer assim, é o que inspira o nascimento desse grupo. São 2 colunas. Uma teológica e uma política. Essa era a nossa inquietação. Esse foi a troca dos primeiros e-mails, WhatsApp, tudo isso aí. Primeiro, teológica. Por quê? É preciso visitar e revisitar a tradição reformada, é preciso repensar aquilo, a maneira como Deus age no mundo, resgatar a teologia da graça, é preciso verificar um sentido teológico da resistência, é preciso ver uma teologia reformada, um movimento reformado mundial mais inclusivo, ou seja, repensar a teologia. Segundo aspecto, político. Então nós, nesse momento, estamos enfrentando todos os desgovernos do governo Bolsonaro. Somos contra. Nos colocamos como princípio, todos que participam deste movimento, é contra essas asneiras que o governo Bolsonaro está fazendo. Não aceitamos. E somos contra esse movimento evangélico que se alia ao governo Bolsonaro, que está vendendo a Bíblia, vendendo a fé, vendendo a graça. Como dizia um dos maravilhosos teólogos luteranos, mas de inspiração reformada, Dietrich Bonhoeffer, a graça barata. Esse movimento evangélico se entrega a isso. Então, nós somos contra isso. Articulamos um novo conceito da teologia reformada e, na questão política, estamos articulando uma maneira de fazer uma teologia pública. E aí, publicando, já temos o manifesto, estamos nas redes sociais, vamos publicar livros, estamos agindo com as nossas ações e virão ainda algumas ações concretas. Tudo isso está sendo articulado e programado pelo nosso grupo, que nasceu no coração de algumas pessoas inquietas, indignadas, inconformadas com o momento histórico que nós estamos vivendo. Nasceu assim, como nasce todo movimento de resistência. Gente, assim, a nossa reverenda Suelen, está acontecendo algo que a gente gostaria muito que acontecesse com esse governo. Ela está caindo muito, né? Mas o Marcos Alves faz uma pergunta que é muito interessante. O que significa hoje um discurso reformado de resistência no Brasil? Não seria importante sinalizar alguns pontos básicos dessa resistência?
que você acha, Francisco? Eu queria te ouvir um pouco, né? O que significa hoje ser uma resistência reformada e quais são os pontos que aliavam todas essas tradições reformadas que resolveram fazer frente a essa relação, esse combate a esse discurso neofascismo, que inclusive está presente nas igrejas históricas, né? Pautando e ocupando cargos nesse governo, ocupando inclusive ministérios importantes, como é o caso do Ministério da Justiça. De um ponto de vista histórico, né, a gente já dialogou que a Igreja Reformada não pode ser sinônimo, né, de fundamentalismo, embora interesse a uma grande ala, a um grande grupo de reformados, supostamente reformados, defender essa bandeira. A gente, então, entende que não pode ser associado, né? E, do ponto de vista teológico, né, a gente reivindica essa teologia de transformação, essa teologia que estava, desde o projeto de Calvino, engajada em defender a separação entre igreja e Estado. Uma igreja que, para sua época, foi progressista, né, defendeu reformas significativas para a sociedade, para a teologia. E falando, né, agora para o Brasil, para o nosso contexto, tentando responder de modo mais direto a pergunta do Marcos, né? Hoje, a gente reivindica nessa sociedade que existe um outro protestantismo. Sempre existiu esse protestantismo, apesar de tentarem nos calar, apesar de tentarem nos diminuir, mas sempre existiu um protestantismo que reivindica a tradição social do Evangelho, aliás, reivindica a relevância social do Evangelho, um protestantismo que respeita a fé e a ciência, né, que não contrapõe a fé e a ciência, que fala de igualdade de gênero. Nós trazemos todas essas coisas, e eu repito, né, ora fundamentando na história do próprio protestantismo, e de modo especial da Reforma, mas ora também nós podemos perfeitamente assumir um lugar de protagonista na história e dizer que esse determinado elemento a gente tem que mudar, esse determinado item que pertence à tradição, nós temos a capacidade crítica de transformá-lo, né? Bem, a gente, então, no nosso manifesto, falamos de uma igreja que existe no mundo e que respeita, que propõe um respeito pela criação, né? E se coloca contra o desmatamento, contra tanta coisa que tem acontecido na nossa sociedade, e sempre faz parte da teologia bíblica a crítica, mas um fundamentalismo tem omitido essa crítica, né? Então, nós aqui trazemos essa crítica e reivindicamos todos esses elementos dos quais temos sido calados em muitos momentos da história, né? Certo. Reverendo Luiz Longini, como que tem essa pergunta, surgiu outras perguntas aqui, acho que a gente, como surgiu algumas perguntas aqui, eu queria que a gente pensasse aqui um pouco nelas, né? Além da pergunta do Marcos, que foi feita, né? Tem outra pergunta aqui interessante de um irmão que ele pergunta o seguinte: esse movimento, existe alguma relação ou vínculo da resistência reformada com algum partido político? Né? Existe alguma vinculação com algum partido político? Acho que é muito importante as pessoas que estão conhecendo agora o movimento terem ciência, né, de como que caminha essa organização e quais são as vinculações ou não vinculações, que muitas vezes as pessoas acham que, não, isso é um movimento de um partido querendo se infiltrar na igreja, e a gente queria, né, e aproveitando, a nossa querida reverenda voltou depois de cair, né, a gente espera que a próxima caída seja o governo Bolsonaro, mas enfim. Existe alguma vinculação com algum partido? Para mim? Olha, isso. Veja bem, Caio. Não. Isso é muito importante que fique claro. O nosso grupo, quando ele está sendo formado, é preciso que se diga que nós estamos há um mês nessa
caminhada juntos, trocando as nossas ideias. Não, o grupo ele é suprapartidário, veja, suprapartidário, ou seja, ele tem gente de todos os partidos políticos. Ele não é apartidário. Ele não se filiou a nenhum partido, não está afiliado, mas todos os participantes têm o direito de pertencer aos partidos políticos. Então, nós temos no nosso grupo hoje gente de variados partidos políticos. Entendemos que é legítima a filiação partidária, entendemos que é legítima a pessoa militar no seu partido e tal. E no grupo, internamente, nós mantemos o respeito, ainda que às vezes tem um momento que quebra pau ali, as pessoas ficam meio agitadas, mas lutamos para manter esse respeito. Nesse sentido, essa é a proposta do grupo. Respondendo à pergunta do Marcos Alves, o reverendo Marcos Alves de Curitiba, grande companheiro e grande militante nas causas da justiça social, também está conosco no Resistência Reformada, numa das comissões. Veja bem, eu já coloquei aqui praticamente 2 elementos. Então, eu falei de uma questão teológica, ou seja, é preciso rever a questão teológica, e rever a questão teológica em que sentido? Ou seja, é preciso que a gente olhe para a teologia reformada com outro olhar, um olhar possível. Não esse olhar, por exemplo, de um Deus que coloca um chicote na mão e sai batendo em todo mundo, de um Deus que trata as pessoas como se fossem robôs, de um Deus que trata as pessoas como se elas fossem autômatas. Não, essa é uma visão da teologia reformada que a gente quer rejeitar. Nós lutamos para que esse conceito de Deus seja o Deus da graça, a graça revelada em Cristo Jesus, que chega a todos os seres humanos, indistintamente. O ponto de partida da teologia reformada é a teologia da graça, graça de Deus, algo que não existe em nenhuma religião do mundo. Eu desafio você, qualquer pessoa que nos ouve nessa hora, a fazer um montamento e me mostrar em que religião do mundo existe esta doutrina da graça de Deus. Não há. Então é isso que nós precisamos rever, colocar. Ao mesmo tempo que nessa perspectiva teológica nós vamos rever também a nossa perspectiva missional, pastoral. Mulheres que estão trabalhando nas nossas igrejas, que são pastoras, missionárias, dentro da nossa tradição reformada, presbíteros, regentes, homens e mulheres, diáconos e diaconisas, que formam essas forças da igreja, do nosso dia a dia. Então, tudo isso tem que ser revisto, essa é a primeira pauta. O segundo aspecto que eu coloquei como uma questão política é a teologia pública. Nesse momento, enfrentar o governo Bolsonaro. Mas tem outras coisas, evidentemente, como nós colocamos no manifesto. Há, sem dúvida nenhuma, um posicionamento da resistência reformada sobre vários aspectos, sobre o fascismo, machismo, homofobia, enfim. Está tudo aí no manifesto que, nesse momento, nós não precisamos detalhar. Mas nós convidamos as pessoas para essa leitura, para que se juntem a nós, ou seja, para que entendam o que significa e como nós estamos levando avante o que entendemos ser os pressupostos da teologia reformada. Apresentamos uma visão sobre a teologia reformada e isso está tudo lá no manifesto. E assim é importante, né, que essa ideia de uma teologia reformada que sempre se abre para o diálogo e sempre é capaz de, inclusive, repensar seus pontos, né? Uma teologia reformada é uma teologia que é desafiada o tempo todo a repensar os seus pontos de vista, a acolher o diverso e, sobretudo, revisitar a sua teologia a partir da experiência concreta da nossa inserção no mundo, porque é a nossa inserção do mundo, ou a nossa fé faz sentido no mundo ao qual nós vivemos, nesse mundo agora de 2020, ou ela não faz sentido algum. Essa que é a grande questão. Pensar uma fé reformada é pensar uma fé que dialogue com as questões que acontecem na rua, na periferia, com as mulheres,
todos aqueles grupos que são marginalizados, com a questão negra no Brasil, que infelizmente ainda é invisibilizada, inclusive no contexto da igreja. Reverenda Sueli, tem uma pergunta aqui para você. Qual o papel da mulher nessa resistência dentro das nossas denominações e instituições religiosas? Essa pergunta da Elisa Barbosa. Elisa, muito obrigado pela pergunta. Então, o papel fundamental da mulher é justamente, nesse movimento da resistência, é justamente já mostrando aí que as mulheres fazem parte e elas têm essa legitimidade para falar, para se posicionar dentro de um movimento que vem da tradição reformada, que por muito tempo negou e ainda nega, em algumas linhas reformadas, o espaço das mulheres em concílios, em instâncias de decisão. Não nega o espaço delas na igreja, mas nega nesses espaços de decisão. Então, acho que é importante termos mulheres. Nós temos várias mulheres. Quando comecei no grupo, era a única, e a primeira coisa que falei quando olhei, falei, gente, precisamos de mais. E é muito bom ver que estamos agregando outras mulheres que se posicionam, ainda mais quando a gente olha a nossa sociedade, pegando até que foi falado anteriormente, dessa importância de olhar a nossa realidade. A nossa realidade é de que morre uma mulher a cada 8 minutos no Brasil. E é interessante isso, o número entre mulheres evangélicas é muito alto, né? A gente tem a pesquisa da doutora Valéria Vilhena, né, minha amiga, que ela faz justamente isso, pesquisando essas mulheres evangélicas. E quanto que o discurso, muitas vezes, da submissão da mulher sábia, que é reforçado pelas instituições por homens e reproduzido por mulheres, que acabam fazendo com que hajam e não denunciem e permaneçam assim. Então, ter mulheres nesses espaços e, a partir de suas experiências também, enquanto mulheres, trazer esse outro olhar para contribuir para essa construção dessa teologia reformada que dialoga com a realidade, que dialoga com a ciência, que não nega a ciência, que combate todas as formas de totalitarismo, inclusive dentro das igrejas, contra o patriarcado. Então, acho que isso é fundamental, a gente perceber a nossa realidade. E com essa pandemia, o número aumentou, da violência doméstica dentro das casas. E enquanto nós, como um movimento que busca dialogar com a realidade, a gente não olhar para esse aspecto, a gente está negando algo que acontece. Então, isso é uma das questões muito importantes para a gente dialogar também. Posso fazer um comentário? Pode, claro. Então, a reverenda Suelen, a única coisa que eu tenho contra ela é que toda vez que eu vou escrever esse nome dela, eu tenho que ficar com esse su e esse apóstolo aí. É uma confusão danada, mas vou pedir para ela mudar, mas tudo bem. Pode tranquilo. Deixa eu dizer uma coisa. Eu gostaria só de complementar, com todo respeito, que a Suelen falou, muito bem dito, que é o seguinte. A semana passada, eu não sei, foi segunda-feira, teve uma entrevista naquele Roda Viva com um professor negro, Silvio, Acho que muita gente viu. Que entrevista maravilhosa, que coisa linda. Ele nos trouxe uma visão muito diferente. Mas perguntaram para ele sobre a questão da representatividade. Porque vai fazer um congresso, bota um negro lá para falar, uma negra, etc. e tal. E o que significa isso? Então, aí ele disse assim: a representatividade é boa, mas não é tudo. Não pode botar o negro lá para ficar fazendo decoração, tem um negro aqui para falar. É isso que nós não queremos também na resistência reformada. Teóloga e pastora não é decoração. Nós temos uma moderação partilhada. Suelen faz parte da moderação. Queremos mais teólogas. Ontem, quando nós tivemos a aprovação do nosso conselho moderador deste manifesto, Suelen presidiu. Ela presidiu a reunião. Fizemos questão disso, porque foi aprovado por uma mulher na direção. Então, nós estamos contra esse discurso desses reformados que querem
calar as mulheres, primeiramente. São misóginos, são machistas. Nós não concordamos com isso. Nós apoiamos a ordenação feminina em todas as instâncias da igreja, vocacionadas pelo Espírito Santo de Deus, igual a qualquer pessoa. As mulheres não podem falar ler. Quem diz que elas podem falar ler? Quem que está dando esse direito para elas? Não pode coisa nenhuma, elas falam como todo mundo. Agora vem alguém dizer, mulher pode falar. Quem é que dá esse direito? Quem dá esse direito é Deus, pelo Espírito Santo. A nossa resistência reformada quer romper com isso. As igrejas reformadas do mundo todo aceitam, muitas delas, a ordenação feminina para todos os ofícios. E nós cremos nisso. E afirmamos que uma igreja reformada que não aceita essa dimensão da ordenação feminina, de acordo com a Escritura Sagrada, de fato está vivendo uma dimensão pecaminosa, está em pecado. Amém. Tem uma pergunta aqui que acho que já está um pouco respondida, a pergunta do Fabrício, grande Fabrício, que está sempre aqui com a gente. Ele pergunta do diálogo com outras teologias, teologia da libertação, teologia de missão integral e as outras teologias, né? A ideia, e que me parece estar muito claro, evidente, é de fato você dialogar com toda a produção teológica, porém, contudo, não apenas uma mera reprodução, mas inclusive ter capacidade de construção de uma nova teologia que dê conta para esse novo momento. A gente está vivendo um outro momento, não apenas da igreja, mas da humanidade. A gente está vendo um novo momento, inclusive, do ser igreja, enquanto, inclusive, se questiona a dimensão do templo, né, da necessidade do templo, por exemplo, né? É nesse sentido, Fabrício, que esse diálogo que eu creio que o movimento quer fazer é extenso, dialogar com todo o espectro da produção teológica brasileira. O nosso querido Newton Emerick faz uma pergunta aqui importante: qual o compromisso da resistência reformada com o movimento ecumênico e com o diálogo interreligioso? Francisco, essa pergunta vai para você, meu querido. Francisco, acho que o microfone está... Opa, liguei agora. Agora sim. Então, Newton, responder a sua pergunta e faço aqui a propaganda, né, do nosso manifesto, que todos leiam, porque nós temos um item que fala exclusivamente do diálogo interreligioso e do ecumenismo, que a teologia reformada, ela tem abertura para o diálogo interreligioso e para o ecumenismo, e isso já existe, é uma realidade concreta em igrejas reformadas da Europa e da América do Norte, e nós reivindicamos também essa abertura, e o que é legítimo diante da nossa própria tradição. Eu costumo dizer que ecumenismo, em certo aspecto, é sinônimo de civilização, porque o termo oikumene, terra comum, a terra habitada, nos traz a ideia de que existem coisas mínimas que precisam ser preservadas para uma convivência no mundo fraterno, para a convivência nessa terra comum, nessa casa comum. E então, o ensino da tolerância, do diálogo, do respeito e da convivência e do trabalho para o bem comum, todos esses itens são unidos e são ainda mais importantes quando nós os realizamos, esse bem comum, iluminado pela nossa fé reformada. Portanto, desde o Novo Testamento, e o uso da palavra oikumene no Novo Testamento nos revela que nós não estamos inventando a roda, nós não estamos aqui trazendo a novidade, a igreja, os presbiterianos agora estão inventando esse negócio de ecumenismo, ou que seja de algumas décadas para cá. Desde o Novo Testamento, existe uma teologia ecumênica na Bíblia, que é essa teologia do bem comum, da convivência e da tolerância, que, eu repito, em certo aspecto, é sinônimo de civilização. No nosso manifesto, eu repito, e convido todos a lerem esse manifesto, nós falamos e reivindicamos que diálogo interreligioso e ecumenismo são parte integrante da fé reformada. Nossa tradição já mostra isso.
por isso nós reiteramos essa importância, né? Eu acho também, inclusive, você falar da questão de como que a Bíblia é ecumênica, né? É interessante quando a gente olha para o texto bíblico, por exemplo, a gente vê Deus usando pessoas de outras religiões, como os reis magos, né? Enquanto aqueles da religião oficial, que dizia ter controle sobre o sagrado, sobre Deus, estava mancomunada com o império, né? Com os opressores, Deus usa gente de outra religião para sinalizar o nascimento do Filho de Deus. Caio. Olha, isso é importantíssimo. Pode falar, querido. Sim, ótimo. Eu só queria também fazer um comentário, que o Francisco assinalou muito bem. Vocês dois estão falando da questão física. Newton Emmerich, presbítero, querido irmão e engajado no movimento ecumênico, em nível mundial e América Latina, no Conselho Latino-Americano de Igrejas. Só gostaria de comentar o que o Francisco falou. O nosso manifesto faz essa diferença. E é preciso que todos tenhamos essa compreensão. Uma coisa é ecumenismo, outra coisa é diálogo interreligioso. Newton perguntou muito bem. Está lá. O ecumenismo, ele nasce dentro das igrejas cristãs protestantes. Saibam, irmãos e irmãs, que quem pregou na fundação do Conselho Mundial de Igrejas, o sermão de abertura, a liderança que se dava naquele momento era do grupo reformado. O pregador da abertura, em 1948, o sermão do Conselho Mundial de Igrejas, foi Karl Barth, um dos maiores teólogos reformados que nós temos na nossa história. Ele pregou o sermão de abertura. Caio Marçal já falou aqui no Brasil, vamos resgatar essa história. O movimento ecumênico brasileiro teve líderes reformados de primeira grandeza, homens e mulheres, diga-se de passagem. A América Latina, o Conselho Latino-Americano de Igrejas. Então, o nosso manifesto, ele tributa uma honra a isso. Nós não negamos. Nós dizemos que isso é bíblico, isso é histórico, isso é contemporâneo, isso é relevante, isso faz parte daquilo que nós queremos no diálogo com outras tradições. Somos de tradição reformada e calvinista. Falei, temos umas 7 tradições do nosso grupo, mas queremos, sem dúvida nenhuma, humildemente, dar as mãos às outras tradições para seguirmos juntos. Amém. O Eduardo faz uma pergunta aqui importante, acho que nesse momento histórico, né? Porque as pessoas às vezes falam de oposição a esse governo e às vezes fetichizam a figura, especialmente do nosso presidente da República, ou despresidente da República, né? E não esquece que existe toda uma estrutura que deu validade a esse poder, né? A esse mandato, né? E o Eduardo faz uma pergunta interessante. Reverendo Longini, qual a visão da resistência reformada sobre a injustiça social e o neoliberalismo econômico? Isso é um debate importantíssimo, porque um dia Bolsonaro passará, mas aqueles que o bancam essas estruturas continuarão aí, arrancando a pele do povo, das mulheres, dos trabalhadores em nosso país. Ok. Vou responder, então, em 2 partes. Primeiramente, o nosso companheiro também, nosso irmão Eduardo Brunhosa, fala de injustiça social. Eu vou remeter rapidamente esse conceito para nós entendermos o conceito teológico de resistência. Presta atenção. Quando nós olhamos para esse conceito, resistência, que tem uma configuração sociológica, histórica, etc. e tal, mas eu queria falar do conceito teológico. Primeiramente, vou citar a história da igreja, os cristãos primitivos. Os cristãos primitivos, segundo Justo Gonçalves e muitos historiadores, formavam uma massa de gente pobre que eles resistiram ao Império Romano, resistiram às injustiças sociais daquele império. É só ler a Bíblia com essa ótica e ver como que os cristãos, livro dos Atos, os Evangelhos, o próprio Jesus, mas a história da igreja também. Fala-se muito de Constantino, mas Constantino não é tudo. Aqueles bispos que humildemente levaram aquelas igrejas ao amor, à resistência, a enfrentar aquele império demoníaco, a enfrentar o imperador que convocava concílio, que queria fazer jejum com o povo, que impôs credos. Os cristãos primitivos resistiram àquelas injustiças sociais.
Historicamente, na época da reforma, os reformadores fizeram a mesma coisa. E nós queremos agora pensar no nosso João Calvino. O que foi a reforma de Calvino, se não uma reforma contra a injustiça social? A injustiça social que se apoderava daquele povo através do sistema medieval, através dos bispados, através daquela economia medieval que oprimia as pessoas. Ali estavam os teólogos reformados, Calvino, Teodoro de Beza, Guilherme Farel e outros lutando contra a injustiça social. Vocês querem ver 2 pontos? A saúde pública, que Calvino instalou em Genebra, e a educação pública, para enfrentar aquele grande paredão medieval. Olha, um outro sentido de resistência contra a injustiça social, eu vou dar um exemplo de um homem que não é reformador, de que não é reformado, metodista, Nelson Mandela. O que fez Nelson Mandela quando estava na prisão? Ele lia um poema Invictus e a primeira frase desse poema em latim diz assim: eu sou o capitão da minha alma. Ali está a resistência. Nelson Mandela resistiu contra a injustiça social de um país africano legitimado por uma igreja reformada holandesa, mas que a Aliança das Igrejas Reformadas Mundiais teve o caráter de expulsar a Igreja Reformada Africana da Aliança Mundial, porque eles praticavam injustiça social. Karl Barth e outros que na Igreja Confessante da Alemanha resistiram a Hitler. Toda a injustiça social que Adolf Hitler promoveu com o nazismo. Não nos esqueçamos. Caio, se você não fez isso ainda, outra sugestão. Vamos recuperar a Igreja Confessante da Alemanha, a Confissão de Barmen. A Confissão de Barmen, né, que Barmen era um distrito ali de Wuppertal, uma cidade ali da Alemanha, que eu tive o prazer de visitar e conhecer tudo. Quando eles fizeram, então, um congresso da Igreja Confessante, uma igreja perseguida, um congresso clandestino, resistentes estavam ali resistindo ao nazismo, que matava judeu, matava homossexual, matava prostituta, matava as pessoas. Num almoço, estava ali Niemöller, Dietrich Bonhoeffer, Barth e outros, vamos escrever uma confissão. Barth passou a mão no guardanapo ali do almoço, pegou a caneta e esboçou. Esboçou depois do almoço a confissão de Barth. Vocês já leram essa confissão? Ali está o exemplo de uma resistência contra a injustiça social, uma confissão reformada, uma confissão que coloca... A confissão de Barth começa assim: não há outro líder na Igreja de Jesus a não ser Jesus Cristo. Hitler queria ser o líder. E nós nos colocamos hoje contra as injustiças sociais do Brasil, que este governo Bolsonaro promove. O desmonte da educação, o desmonte da saúde, o desmonte do trabalho, o desrespeito total. E nós estamos vendo isso a cada dia. Então, injustiça social, nós resistimos contra isso. E a segunda parte da pergunta do Eduardo, o neoliberalismo. Evidente. O que é que faz o neoliberalismo econômico? Ele coloca milhões e milhões de pessoas na miséria. Exatamente, que não tem acesso à educação, à saúde, a trabalho, à moradia, nada disso. Então, esse neoliberalismo econômico, ele não pode, ele precisa ser condenado. Nós temos que resistir a isso e propomos, através de políticas públicas verdadeiras, necessárias, e através de uma economia justa, essa transformação para a nossa sociedade. Então, é preciso resistir contra esse neoliberalismo também, nefasto, demoníaco, que explora as pessoas, joga as pessoas na sarjeta, como aquele homem da parábola do samaritano. Nós estamos sendo espancados por esse neoliberalismo. Tiram das nossas vidas os nossos direitos. O neoliberalismo faz isso. É preciso construir um novo projeto político no Brasil sem o neoliberalismo. E acho que também é fundamental aqui, né, falar de resgate, né, o Guilherme citou aqui alguns nomes, né, citou a Billy Gamon, citou o Shaw, o Zwingli, tanta gente boa, né,
inclusive também o outro resgate histórico, da contribuição histórica ao SEB, né, um movimento estudantil, né, cristão aí no Brasil, que teve um papel importante de formação de lideranças, de formação política no Brasil, né, que foi... tem aí um grupo muito bacana que também foi para o setor de responsabilidade social da igreja, Valdo César, grande teólogo, sociólogo, né, alguém importante para a sociologia da religião, né, e aqui tem algumas outras perguntas, chegou aqui algumas perguntas, eu pergunto aqui para a reverenda Suelen. Reverenda Suelen, alguém perguntou aqui, o Alan perguntou, há uma preocupação do Resistência Reformada com relação à natureza para além da humanidade? Ou é mantida uma visão utilitarista da ecologia? Essa é uma pergunta que eu acho que é importante, a gente vai colocar esses pontos, porque a temática do meio ambiente, frequentemente, ela tem sido sufocada no debate das nossas igrejas. Hoje eu queria ouvir a reverenda Suelen falar um pouco de qual é a perspectiva do meio ambiente no Resistência Reformada. Exatamente, esse é um dos pontos em que nós trabalhamos no nosso manifesto, justamente para defender, né, essa relevância do cuidado, do mandato sociocultural de Gênesis 1 e 2, do ser humano como cuidador da criação, não como para ser explorada a qualquer custo, para benefício do neoliberalismo, das empresas, das indústrias, mas para que se cuide. Então, e entendendo que é criação divina, que é criação de Deus, que é nossa responsabilidade cuidar, e não utilizar e explorar a qualquer custo. Então, nós trabalhamos muito bem esse ponto, justamente defendendo a ideia que está lá no próprio texto bíblico, que criou homem e mulher a sua imagem e semelhança e os colocou para guardar. Né, que muitas vezes foi utilizado até, inclusive, para distorcer o texto e legitimar campanhas exploratórias, né, com base na religião cristã, em que você se conquista um território, um povo, e você explora todas as riquezas. Mas nós resgatamos, né, a própria tradição reformada, o próprio Calvino defendia isso muito bem, do ser humano como guardador, como cuidador. Esse é o nosso compromisso com a criação, com o meio ambiente, em cuidar, em denunciar, né, os absurdos, os abusos que têm acontecido pelas explorações neoliberais, pelo descaso desse governo com o meio ambiente. Então, esse é um ponto que nós trabalhamos bem no nosso manifesto. O nosso querido pastor Enoque está perguntando se ainda faz sentido nos identificarmos como evangélicos. E, Francisco, o que você acha? A gente discute muito isso aqui, já discutiu isso em algumas lives, dessa ideia do porquê a afirmação do ser evangélico nesse momento em que essa identidade evangélica parece estar tão perdida. Eu queria te ouvir, Francisco, um pouco sobre a identidade evangélica. O nosso irmão Enos Gomes. O Enos, tá. Vai lá, Francisco, manda abraço. Olha, Caio, esse é um ponto interessante que muitas vezes nós debatemos, né, sobre isso, e o pessoal do grupo falou em um momento e outro, mas por que reformada? Por que não evangélico? Por que não protestante? Vários momentos nos debatemos com isso. E não temos nada contra a definição de evangélico. Pelo contrário, nós reivindicamos que também somos evangélicos, somos um grupo evangélico. A gente não vai perder o título de evangélico, que é tão bonito e genuíno, por estar relacionado com a palavra de Jesus, o evangelho, não é? No entanto, nós entendemos de modo muito claro e de modo humilde, né, que a família reformada é uma das famílias dentro do grupo maior que se chama evangélico, dentro de um grupo maior que é protestante. No nosso manifesto, em um momento, nós também falamos que a sociedade entende evangélico como sinônimo de protestante, né, de reforma, mas a gente reivindica que somos uma parcela dos evangélicos. E
não abrimos mão disso. Nós não vamos perder o título genuíno e tão belo que é, né, o de trazer as boas novas da salvação. Mas, por uma questão de ter um grupo coeso, um grupo das famílias reformadas, né, das igrejas reformadas, nós fechamos no termo reformado, né? As igrejas calvinistas, as igrejas... aqui no Brasil, nós temos as igrejas presbiterianas, mas também temos a igreja congregacional e a igreja batista reformada. Então, por uma questão de manter o grupo coeso, optamos por esse termo. Não porque desprezemos o termo evangélico. Pelo contrário, né, temos que lutar por defender esse título. Joia. O reverendo, inclusive, que foi perguntado aqui, o nosso querido irmão André, né? Reverendo André, é tão importante para a articulação da resistência reformada. André, um abração, você que está aí em Goiás, na luta, né? Ele faz uma pergunta importante, Longini, que eu vou deixar aqui para você. Alguém poderia fazer um breve resumo das tradições reformadas brasileiras? Sim, podemos fazer. Caio, deixa eu te dizer, o Francisco falou muito bem, mas é preciso, eu estou sempre lutando muito com isso, estou sempre colocando isso no Resistência Reformada. O irmão aqui, o José Eduardo Coelho, postou: sou evangélico e sou reformado. É isso mesmo. Eu quero falar a todos vocês que estão nos ouvindo aqui nessa noite: não deixe o nome Igreja Evangélica ser sequestrado por esse bando de bandidos. Essa gente que não presta, que se alia, são vendilhões do tempo. Não podemos ceder isso. Martinho Lutero, quando na Reforma Protestante houve um questionamento lá, e ele estava lutando na Igreja Católica, ele se levantou um momento e disse: a Igreja Evangélica da Alemanha se chamará Evangelische Kirche, ou seja, Igreja Evangélica. Nós somos evangélicos. Não vamos entregar esse nome a esses bandidos. Não podemos fazer isso. E eu, quando falo igreja evangélica, eu estou falando nessa perspectiva da nossa resistência reformada. Reformados e evangélicos. Nesse sentido. Algumas pessoas estão aí perguntando essa questão de decolonial, se o nosso manifesto fala da questão do racismo. Fala de tudo isso, sem dúvida. E a nossa perspectiva é uma perspectiva assim. Veja bem, nós não vamos rejeitar a nossa tradição europeia, a tradição do diálogo com Calvino, século XVI, com toda a história da Igreja Evangélica. Nós não vamos, por exemplo, rejeitar teólogos reformados de uma tradição belíssima, que eu já citei aqui, Karl Barth. Hoje, o maior teólogo reformado vivo no mundo chama-se Jürgen Moltmann, mora em Tübingen, na Alemanha. Meu amigo, no aniversário dele, telefonei para ele. Esses tempos atrás, Moltmann esteve no Brasil 2, 3 vezes. Ele é um teólogo reformado, já está velhinho, 90 e poucos anos. Então, assim, a tradição reformada, gente, quando você estuda a tradição reformada que chega nos Estados Unidos, aquele seminário, aquelas faculdades, é uma tradição linda. Os reformados criaram civilizações, a própria tradição holandesa. E os reformados têm um lema muito grande, é assim: analisar tudo e reter o que é bom. Não se deixe levar por este grupo de pseudos reformados no Brasil, que acham que tem a verdade sobre a teologia reformada. Não tem. Inclusive, não tem muito conhecimento. Eu os desafio para um debate. Não tem muito conhecimento. Sabem muito pouco da história da teologia reformada. Então, o que nós temos que entender é o seguinte: no Brasil, evidentemente, os reformados chegam, em 1850, numa perspectiva também de interação com outras igrejas, e aí inserem-se na nossa sociedade. Leiam os livros de Antônio Gouveia de Mendonça, grande pastor da Igreja Presbiteriana Independente, sociólogo. Hoje podemos citar Leonildo e outros tantos que nos ajudam neste conceito de entender o que significou a Igreja ou o pensamento reformado no Brasil, né? Faculdades boas, que nós temos como a Faculdade da Igreja Presbiteriana Independente, hoje em São Paulo, a FATIP, uma história de professores maravilhosos.
teólogos da IPU, o Seminário Presbiteriano de Campinas, gente. O Seminário Presbiteriano de Campinas da Igreja Presbiteriana do Brasil, na década de 60, 70, as revistas eram estudadas no Instituto Bíblico de Roma. Presta atenção. As revistas do Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas, eram estudadas no Instituto Bíblico de Roma. Nós temos uma tradição maravilhosa nesse sentido. O golpe militar de 64 acabou com isso, a ditadura boanergista na Igreja Presbiteriana acabou com isso, uma visão puritana, fundamentalista na Igreja Presbiteriana do Brasil acabou com isso, ou seja, na realidade, foram pessoas que acabaram com este movimento reformado contextual, relevante, porque tinham medo de perder o poder. Poder político e eclesiástico. É isso que aconteceu. Isso tudo nós vamos passar limpo. Eu tenho um sonho que este grupo da resistência reformada no Brasil, nós estamos juntando aqui 6, 7 tradições, não podemos perder isso. Homens, mulheres, presbíteros e presbíteras docentes, regentes e docentes. Nós vamos, com esse grupo, resgatar isso que este colega aí faz essa pergunta e estabelecer os pontos fundamentais da inserção da teologia reformada no Brasil. Não somos os melhores, não somos os únicos, não arrogamos a verdade sobre tudo, nada disso. Estamos juntos com a chegada dos irmãos metodistas, batistas, congregacionais, anglicanos, episcopais, que forjaram esse protestantismo de missão no Brasil. Erramos muito, tivemos muitos problemas, mas a gente pode se revisitar. Creio nisso. Há um movimento hoje maravilhoso nessas igrejas, um movimento evangélico que vai dar a volta, vai refletir sobre isso. Já existe. Nós estamos questionando tudo isso. Decolonização, o papel da mulher na igreja, o papel dos negros, das negras, uma relativização desse conceito de raça, uma igreja mais relevante, uma igreja que se coloca num país contra, de fato, fascismo, ditaduras, uma igreja que se coloca de maneira relevante e atual, contextualizada. Eu acho que nós podemos caminhar nessa direção. Longuinho, acho que é fundamental, assim, você falar toda essa riqueza da tradição reformada, porque todos esses pseudo-reformados, que eu chamo de deformados, né, que querem colocar a tradição reformada dentro de uma caixinha hermética, que não dialoga com nada, com ninguém, e, aliás, não dialoga nem com o mundo nem com o mundo acadêmico, de fato, porque a gente não vê esse pessoal nesses espaços, né? Nem com eles mesmo. Eles não conseguem, acho que eles não conseguem nem se olhar no espelho, né? Mas o que é fundamental aqui é que a gente recupere essa diversidade e, sobretudo, recupere algo que é fundamental na relação de nós, pastores e pastoras, teólogos e teólogas, que é a possibilidade da gente conviver com o diverso sem querer destruir o outro. Mas é a beleza da graça de Deus nas diferentes tradições, e nas diferentes tradições que, inclusive, estão para além do mundo reformado. Porque o nosso Deus não é um Deus tribal. É um Deus lindo, é um Deus maravilhoso, é um Deus que nos chama ao exercício do diverso o tempo todo, né? E aqui, gente, assim, para quem está com mais dúvidas, aqui está o endereço aqui do manifesto, né? O manifesto que foi já indicado algumas vezes pelos nossos convidados. Acho que é muito importante que você entre na página, existe uma página, resistenciareformada.org, e lá você vai encontrar o manifesto, isso é importantíssimo. Reverenda Suelen, tem aqui uma pergunta, assim, o nosso irmão André faz uma pergunta sobre quais são as teólogas reformadas hoje de referência no Brasil, que é muito importante, nós temos muitas irmãs assistindo isso, na nossa live, e também há uma outra pergunta de um irmão nosso aqui, que ele faz a seguinte indagação, né? Ele se indaga sobre essa perspectiva das mulheres que se acomodam com essa tradição patriarcal e silenciadora. Na sua opinião, como que você percebe essa quase que acomodação de várias mulheres da tradição reformada a esse viés patriarcal e silenciador, né?
E eu queria que você falasse aí das suas referências e das mulheres que já estão caminhando juntas no Resistência Reformada e também de mulheres teólogas que são sim inspiração para a caminhada, para a gente repensar esse lugar, não apenas da mulher, mas inclusive repensar a nossa vivência nas nossas comunidades de fé, a partir dessas novas demandas, né, que são necessárias para uma igreja que se abre para o mundo, vê a graça de Deus no universo. Pode falar, minha irmã. Então, vamos por partes. Primeira questão das teólogas, e aí eu começo com a minha primeira referência, que é a própria reverenda Shirley, que foi minha professora na FATIP, que me ajudou muito nesse processo de desconstrução de muita coisa que é enraizada na gente e que a gente não se dá conta. Então, ela, para mim, é uma das principais referências no âmbito da teologia reformada, enquanto teóloga, enquanto pastora. Há inúmeras mulheres que, se eu começar a falar, eu tenho medo de deixar de citar alguém, né? A Cleusa Caldeira, a Valéria Vilhena, embora ela não seja reformada, a Nancy Cardoso, a Ivone Hitzerheimer. Há muitas mulheres, né, que são teólogas, são biblistas, e como eu sou biblista, exegeta, né, doutorado em Ciências da Religião na área de Antigo Testamento, então essas mulheres que lidam com a exegese bíblica acabam sendo muito mais minhas referências, mas há ainda uma falta de poucas mulheres que são teólogas sistemáticas. Infelizmente, ainda há muito poucas que vão trabalhar com essa sistematização da teologia, né? Mas tem muita gente aí e que é preciso realmente ter essa desconstrução, né? Respondendo a segunda parte da pergunta, porque muitas se acomodam porque sempre viveram aquilo dentro das suas igrejas, a mulher faz isso, é isso que ela faz, muitas vezes elas nem pensam que elas podem estar lá no púlpito, dando um exemplo. Esse era um dos questionamentos quando eu tinha uns 8 anos, que em casa ia brincar de culto com a minha irmã, e ela olhava para mim e falou assim, mas você não pode ser a pastora, por que você vai pregar? Tem que chamar o vô para pregar, você não pode. Eu falei, mas por quê? Noção de ser feminista ou nada não tinha. Depois que li o livro da Chimamanda, que eu entendi que eu era feminista desde criança, né? De questionar as coisas. Então, é um processo de desconstrução, da mulher resgatar o seu valor dentro do reino de Deus, entender que os dons é concedido aos seres humanos, independente de gênero e raça. Então, é esse processo, não é um processo fácil, não é um processo rápido, né? Desconstruir esse machismo enraizado em muitas mulheres. Algumas das dificuldades que tive ao longo da caminhada foi justamente com algumas mulheres que não entendiam o papel da mulher enquanto pastora, enquanto teóloga, né, por conta dessa educação machista e patriarcal dentro das igrejas. E esse é um ponto que a resistência reformada enfatiza que não, nós pensamos diferentes. Né? E até retomando a fala do Longini, não só a representatividade do ver é muito mais do que isso, né? E realmente não somos vaso de decoração. Inclusive, eu comprei briga por conta disso em um dos concílios que participei. Nós não estamos ali para enfeitar a foto de nenhum concílio, e nem estamos para enfeitar a foto do movimento da resistência reformada, mas para ajudarmos e trabalharmos com as mulheres que lerem os nossos manifestos, que sim, vocês têm voz dentro do reino de Deus, vocês têm voz aqui conosco. Muito bem. Microfone, Marçal. Live quando é boa,
A gente esquece até o microfone, deixa o microfone desligado, o tempo Concentrado, passa, tomado pelo Espírito Santo. o tempo passa e já faz quase 1h20 que a gente está aqui, né? E acho que a gente já vai caminhando para dar o nosso encerramento, mas tem uma pergunta que acho que é fundamental, que assim que a gente responda, e eu abro a pergunta para quem de vocês três quiser responder, que é a pergunta da Isabela Erinja. Ela faz levanta o seguinte ponto. Ao ler o manifesto, vi que se posicionam contra a homofobia. Compreendo que a homofobia está ligada à exclusão social e, infelizmente, à violência. Minha questão é em relação à conduta e modo de vida homossexual. Segundo a resistência reformada, deve ser aceita? Pergunta está aberta para qualquer um dos três responder. Quem quer começar? Pode começar, Longini. Deve ser aceito. Claro que deve. Eu vi a pergunta da Isabela, né, que eu estava olhando. O nosso manifesto fala a respeito disso. E nós estamos, na realidade, colocando essa perspectiva teológica, mas há uma discussão, há um debate, evidentemente, onde entendemos que esse debate precisa ser feito à luz daquelas pessoas que, na realidade, se tornaram objetos disso. Mas não são objetos, são sujeitos. A igreja já parou para ouvir as pessoas que têm ou que vivem a sua homoafetividade? Como isso se dá? O porquê se dá? Pastores homoafetivos, e vai por aí, as nossas igrejas precisam ter um pouco mais de compaixão. Eu digo compaixão no sentido de apelo pastoral, né, de piedade. Mas esse é um tema, Isabela, que está presente. Necessário, precisamos enfrentar esse tema, precisamos ter a coragem de fazer uma reflexão teológica a respeito disso. E o Resistência Reformada já está fazendo. Nós já começamos a dialogar sobre isso. Nós temos no nosso grupo teólogos e teólogas que que estão se debruçando sobre o tema, e com certeza vamos trazer aqui em algum momento algo mais específico. A sua preocupação é legítima. A sua preocupação, ela é verdadeira, e estamos pensando nisso. Agora, não queremos condenar a priori uma pessoa porque ela faz uma opção homoafetiva. Isso não queremos. Não queremos condenar a priori uma pessoa porque diz ela é prostituta. Não queremos condenar a priori uma pessoa por isso e por aquilo. Porque as nossas igrejas, elas classificam os pecados, né? E isso não é bom. É preciso ter uma humildade, é preciso ter um reconhecimento e vivermos na dependência da graça de Deus. Ser reformado é entender que, primeiramente, Deus age. Ele é o ato primeiro. Nós sempre somos o ato segundo. O ser humano sempre é o ato segundo. O ato primeiro é a graça de Deus. O fato de sermos heterossexuais, homossexuais, gerente de banco, sambista, parmeirense, flamenguista, seja lá o raio que for, presbiteriano, batista, congregacional, esses rótulos, eles estão sempre neste ato segundo. Como nós respondemos a Deus? Então aí é preciso que de fato a gente reflita. Não há no nosso coração, no nosso manifesto, nenhuma condenação nesse sentido. Vamos continuar refletindo, acolhendo as pessoas e vamos continuar abrindo os nossos braços, corações, mentes para uma perspectiva de uma teologia pastoral reformada, que se baseia na graça de Deus, não na condenação de Deus para as pessoas. Amém. E acho que é fundamental esse tema, porque muitas vezes as igrejas correm de discutir essa temática e hoje se tornou incontornável. É incontornável você discutir uma temática, especialmente quando a gente percebe que esse tipo de temática se tornou bucha de canhão para eleger um governo fascista. E muitas vezes nós não discutimos isso,
se negamos a fazer isso para não afrontar certas susceptibilidades de alguns irmãos e de algumas irmãs, e não adiantou de nada, porque foram para o fascismo de todo jeito, né? Então, assim, vamos fazer esse debate sim. Esse debate está batendo na porta das nossas igrejas há muito tempo. Há muito tempo, né? Inclusive, E, Caio, esse discurso desse governo Bolsonaro e dessa igreja evangélica, que esse grupo que o apoia, defender a família. Olha, que família? Se esquece que muitas vezes as pessoas, filhos e filhas das famílias, às vezes que optam ou que vivem a sua homoafetividade, e por que não cuidar dessas pessoas? Isso é um problema seríssimo pastoral das nossas igrejas. Não se resolve isso com moralismo ou falso moralismo. Não se resolve isso com uma campanha difamatória como esse governo fez e faz a título de receber votos. Temos que condenar isso. Não posso, como pastor, primeiramente, aceitar isso. Não posso, como pastor reformado, aceitar isso. Não posso, como ser humano cristão, aceitar isso. Não aceito. Amém. E acho que é fundamental também a gente reconhecer que esse é o momento, inclusive, nosso de confissão de que na nossa caminhada, a gente precisa compreender a ação de Deus e que esse é o momento de Deus que já estava batendo há muito tempo, né? E quem diz que defende a família e trata dos nossos irmãos e nossas irmãs como excluídos da família de Deus, acham que esses são filhos de chocadeira. Não, tem família, precisam ser cuidados, precisam ser pastoreados, precisam ser amados, precisam ser incluídos na graça, no amor de Jesus Cristo. É isso que é fundamental, que a gente recoloque esse debate na igreja e recoloque dentro do espírito do amor, do Espírito Santo, que não apaga o pavio que fumega, mas acolhe, abraça e aceita em nome de Jesus. Queridos e queridas, acho que é fundamental isso, o que a gente tem feito, né? Tem o Giovanni está recomendando o podcast do Conflitos Podcast, que trata um pouco desse tema, tá? A questão da homoafetividade, né? A gente ia fazer uma live essa semana, não acabou que não deu certo, que era com o pessoal do Evangélicos pela Diversidade, que é um outro movimento muito interessante, que todos nós temos que conhecer, dialogar. E, gente, a gente vai fazer 1h30 de live, então eu vou pedir agora, nas nossas considerações finais, agradecer a você que está nos assistindo, que veio aqui junto com a gente, agradecer à reverenda e aos reverendos pela presença aqui, por disponibilizado o seu tempo. Foi mais do que um culto, né? Foi mais que tempo de culto, né? É maior do que live de igreja. E a gente quer agradecer a presença de vocês. Eu queria que vocês fizessem as considerações finais, começando pelo reverendo Francisco, né? E agradecer a sua presença, meu querido. Caio, foi uma satisfação essa conversa, foi muito bom. E o que é mais importante nesse movimento, né, é saber que existe tanta gente, né, nas nossas igrejas que está interessado no bem comum, que se posiciona contra o fascismo, que se posiciona contra o bolsonarismo. A gente, muitas vezes, fica lá calado, né, quietinho, mas a gente, agora, nesse momento, está percebendo que existe muita gente que é reformado e que tem esse engajamento. Portanto, a gente tem que se unir, nós temos que nos unir e que levantar a nossa voz contra todas essas atrocidades e levantar a voz em nome do Evangelho, pelo Evangelho, né? Por isso que eu reitero meu agradecimento, reitero a indicação de que todos que estão nos assistindo acessem as redes sociais e conheçam o Manifesto da Resistência Reformada, né? Porque juntos nós seremos uma voz que clama, uma voz profética na nossa sociedade. Muito obrigado. Amém. Querido Longini, suas considerações. Primeiramente, Caio, um agradecimento a você que é um irmão querido, estamos juntos, longa data. Você não precisa dizer a data e nem dizer que eu sou velho. Vamos continuar, né, de tantos encontros maravilhosos. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua militância.
Também gostaria de fazer um agradecimento a todo o grupo que está na liderança da Resistência Reformada. Há um conselho moderador, todas as comissões de teologia, de liturgia, política, jurídica. Nós temos um grupo hoje composto mais ou menos, talvez, de umas 50 pessoas na liderança, um grupo assim participando de 200 pessoas. É preciso dizer isso. Somos um movimento. Não existe aí uma liderança de 7, 8, 12 pessoas querendo falar em nome. Não. Estamos juntos e vamos continuar de maneira simples, levando esta nossa mensagem. Convido você, meu irmão, minha mãe que está ouvindo aí, venha conosco. Muito grato por todo esse pessoal que está junto e colocando sempre para nós este grande desafio, que é esse desafio que nós temos de se fazer presente nesta igreja evangélica brasileira e na nossa sociedade. Neste momento, a nossa sociedade está precisando muito desta palavra de conforto, profética, de esperança. E nós vamos continuar com esse nosso trabalho. Somos homens e mulheres, pastoras e pastores, presbíteros e presbíteras, que estamos juntos nesse movimento. Muito obrigado, Marçal. Muito obrigado, gente. Olha, junte-se a nós. Vai lá para as redes, Facebook, Instagram, tudo. Pega o manifesto, articula, pode criticar. Vamos continuar nesse diálogo. Tenho certeza absoluta que a gente vai crescer muito juntos. Beijão a todos, viu? Muito grato. Opa, e por fim a gente queria ouvir a reverenda. Reverenda, muito obrigado por sua presença aqui. Deus abençoe a sua caminhada, a sua luta aí na Igreja Presbiteriana Independente e sigamos juntos. Obrigada, primeiramente, obrigado, Caio, por esse espaço, né, para nós podermos discutir, dialogar, apresentar, né, o nosso movimento, o nosso manifesto. Obrigado a todas, a todos que nos assistiram, que dialogaram, comentaram, fizeram suas perguntas, suas questões. Peço desculpas pela minha queda, mas estou de quarentena na casa da minha mãe, no interior, uma cidadezinha de 7 mil habitantes, e aqui quando chove a situação fica um pouco complicada, então deu uma queda de energia, mas já voltou, a internet voltou a funcionar, agora está tudo normalizado. Mas quero reforçar o convite a todos vocês, a todas vocês, para nos seguir nas redes sociais. Estaremos postando o nosso pensamento, tem muito conteúdo que está sendo produzido pelas comissões, podcasts, textos que irão surgir, vídeos posteriormente, então nos siga para que possamos continuar esse diálogo. Facebook, Instagram, Twitter, o nosso site já está disponível. Leia o manifesto, ali nós tentamos ser sucintos, não tanto, mas um pouco em 15 itens do que nós pensamos e acreditamos ser a teologia reformada. Esse novo olhar que é necessário dialogar com a nossa realidade. É necessário se posicionar diante da sociedade em que nós estamos vivendo. E necessário tomarmos, né, espaço nessa narrativa de evangélicos, de reformados que nós temos hoje. Então, é preciso entrarmos nessa disputa narrativa também em que estamos vivendo. Então, fica aí o nosso convite e um grande abraço a todos, a todas e todes. Amém, gente. Muito obrigado por tudo. Eu quero agradecer a todos os irmãos e irmãs. A gente quer dizer para você que está nos acompanhando aqui em nosso espaço aqui da Rede Fale, o espaço é de vocês, esse espaço é um espaço que está aqui para servir. O Longini sabe disso, né, Longini? De velha data, mas a gente não é velho, né? A gente não é velho, a gente só é experiente, né? A gente não é velho. E dizer para você, assim, que é revolucionário entender a fé evangélica, a fé cristã e a fé reformada como resistência a tudo que se opõe ao Deus da vida. Porque nós apontamos o caminho da esperança cristã, e a esperança cristã é vida e abundância. Em meio à morte, em meio à violência, em meio aos fascismos e a todo discurso que nega a beleza da criação de Deus, que nega a diversidade. Esse discurso é uma oposição
ao que nós assumimos enquanto cristãos evangélicos e enquanto cristãos reformados. Eu quero agradecer a sua presença, siga a Rede Fale nas redes sociais, siga a gente no Facebook, siga no nosso Twitter, @redefale, né? Eu quero agradecer a presença de cada um dos irmãos. Boa noite. Eu queria que a gente terminasse com uma breve oração. Amém? Amém. Amém, queridos? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós agradecemos porque Tu és o Deus que liberta os escravos, Tu és o Deus que acolhe o pequeno, Tu és o Deus que, enquanto despede os poderosos e os soberbos de mãos vazias, é o Senhor que se levanta na defesa do oprimido. Nós queremos te pedir no nome de Jesus, que nesses dias tão cinzentos, que o Senhor nos faça resistir, e que essa resistência seja fruto da nossa adoração a Ti, porque nós te amamos. E é por Te amar que nós resistimos ao fascismo. E é por Te amar que nós dizemos sim à vida. É por Te amar que nós enfrentamos os opressores. Que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor nos livre das forças do império, mas que, sobretudo, que o Senhor nos faça sonhar e ter esperança no outro mundo possível. Nós pedimos amém. Que seja assim, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém. Deus em Cristo abençoe, queridos. Fiquem em paz. Amém. Um beijão a todos. Grato, cara. Suelen, Francisco, muito bom. Deus abençoe. Fiquem em paz. Amém. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Pronto.